Olá! Esse episódio do Fora da Política Não Há Salvação convidou dois bambas na área de educação, né? Os dois entendem tudo de políticas educacionais, trabalham com isso, e nós vivemos aí um momento em que a educação não anda sendo muito bem tratada, pelo menos no âmbito do governo federal, né? Tempos de presidente Bolsonaro, de ministro Weintraub, e eu convidei os dois para fazer uma avaliação do que vem sendo esse período e tratar de algumas das últimas questões que têm ocorrido no âmbito da educação, como, por exemplo, as questões relacionadas ao Enem. Os dois convidados de hoje são a Priscila Cruz, que é fundadora, cofundadora e presidente do Todos pela Educação, e que publicou no dia de hoje, em que nós gravamos esse vídeo, um artigo no Estado de São Paulo avaliando aí a questão da prorrogação do Enem. E o outro convidado é o Alexandre Schneider, que é professor adjunto na Universidade de Colômbia, ex-secretário de Educação do município de São Paulo, e que também escreveu um artigo publicado na data que nós gravamos esse vídeo, que saiu na Folha de São Paulo, onde ele é colunista, por sinal, sobre a questão também do adiamento do Enem. A gente vai tratar dessa questão do adiamento do Enem um pouquinho mais para frente, mas eu vou convidar os dois aí para começarem a falar, começando pela Priscila. Os dois são formados em administração na FGV, dizem aí as boas línguas que a Priscila é veterana do Alexandre, mas eu não acredito nisso, né? E nós podemos aí passar a fala para os dois. Priscila, se você quiser começar e aproveitar e já começar a fazer um balanço do que foi esse governo até agora. Perfeito. Bom, obrigada, Cláudio. Um prazer também estar aqui com você, o Alexandre, né, todos os colegas da GV e também pessoas preocupadas com o país e com a educação e com política pública. Então, gostoso estar aqui com vocês para trocar ideias e debater. Olha, de fato, acho que você fez uma boa introdução. Assim, não é que a gente tenha tido um passado glorioso na educação para dizer que agora que a gente está caindo. Claro que a gente tem uma situação que é muito mais adversa, um governo federal muito mais voltado para uma gestão ideológica, não voltada a resultados, pouquíssimo técnica, que não consegue montar uma equipe capaz de poder navegar no mar revolto, que já é o normal da educação, que a gente tem aí um monte de desafios, e que agora com a pandemia se tornou ainda mais difícil, escuro, porque a gente não sabe muito bem, quer dizer, não tem tanta clareza como havia antes. Então, de fato, acho que tem duas afirmações que são fortes, tá? Mas que dá para afirmar. Eu acompanho o Ministério da Educação há 19 anos, eu comecei exatamente em 2001, então vou completar agora em agosto desse ano, 19 anos acompanhando de perto o Ministério da Educação. Ainda E eu era posso dizer governo assim, Fernando Henrique Cardoso, né, naquela época. Isso, eu peguei o final do Paulo Renato e aí peguei todos os ministros do PT, Temer e agora os ministros da gestão do Bolsonaro. O ministro Weintraub, ele é o pior ministro que eu já pude observar em ação no Ministério da Educação. Ele não tem nenhuma das credenciais mínimas que um ministro tem que ter. Então, a gente tem aí principalmente três grandes características que um ministro precisa ter, em maior ou menor medida, mas essas três características elas precisam estar presentes e, inclusive, no conjunto da sua equipe mais próxima, que é a capacidade técnica, então, formulação, bons diagnósticos, saber os caminhos de implementação e tudo mais, boa gestão e boa articulação política, porque a política, a articulação política e a articulação institucional são fundamentais. Acontece que esse ministro e a sua equipe, eles não navegam nada bem nesses três eixos. Né? A capacidade técnica é muito baixa, inclusive ela é muito mais ideológica do que técnica, né? O próprio deputado Eduardo Bolsonaro, ele disse, né, numa fala pública, que o Ministério da Educação era um instrumento importante da revolução cultural, né? Quer dizer, isso aí não é uma interpretação minha, isso foi uma fala dele, que é de fato, assim, quem observa o MEC de perto consegue enxergar isso de forma muito clara, né? As escolhas são muito ideológicas. Uma baixíssima capacidade gerencial de implementação. Então, mesmo aquilo que eles resolvem fazer, vai ficando pelo caminho, né? Não tem dimensão, não consegue chegar até a base, até o final, né,
da cadeia de implementação da educação brasileira, principalmente estou falando muito da educação básica, tá? Assim, eu sou focada na educação básica, não é uma análise assim, em relação ao ensino superior. Mas na educação básica a gente vê claramente que fica ali, tem uma espuma, aquela expressão, muito calor e pouca luz, né? Então faz muito barulho, né? Faz muita balbúrdia, aquela coisa toda, mas de fato, de resultado, a gente não consegue enxergar nada até agora, né? E a parte da articulação política, existe uma concepção pejorativa que tem sido colocada no país ultimamente, que é muito ruim para a gestão pública, né? Todos nós aqui somos da área da gestão pública, estudamos isso. A articulação institucional, política entre atores, ela é fundamental em qualquer política de cadeia longa, e a educação é uma política de implementação nessa cadeia longa, não é um decreto, não é um papel ali desenhado pelo ministro no seu gabinete que vai chegar automaticamente na sala de aula e vai virar realidade. Então, essa articulação, seja com os entes da federação, seja com os poderes, né? Então, o legislativo, o sistema de justiça, os órgãos de controle, União, estados, municípios. Então, tudo isso exige da União, do governo federal, uma capacidade de articulação enorme, porque é a sua função. O artigo 8º da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, diz muito claramente que a função do governo federal na educação básica é fazer a coordenação da política nacional. Então, isso é atribuição do Ministério da Educação. E o ministro, principalmente, assim, eu falo dele, assim, muito porque ele é a personificação disso, né? Ele briga com os governadores, ele briga com o legislativo. Então, ele tem essa atitude que, se essa atitude fosse só pro forma, só porque ele quer assumir um personagem polêmico, porque isso tem lá as suas vantagens pessoais para ele, sei lá, não importa. Mas se isso não atrapalhasse a educação, eu ficaria menos angustiada e menos incomodada. A questão é que impacta demais. E um exemplo que a gente vai conseguir observar agora é a própria mudança no Enem. A gente pode falar disso depois, mas essa mudança que vai acontecer no Enem, ela vai exigir uma ampla articulação do Ministério da Educação com as universidades e com as redes. E também uma capacidade de gestão para poder mudar todo o fluxo atual do Enem. Quer dizer, então isso tudo vai ficar muito mais à mostra, né, e à prova, e aí vamos ver como que vai ficar, porque é a oportunidade que esses jovens têm, e o Enem ele foi desenhado para isso, ao contrário do que o ministro disse, que o Enem não é só função resolver desigualdade, ele foi desenhado para isso, porque como ele não entende nada nem de política pública educacional e nem se interessou em entender o histórico dessas políticas, ele acaba fazendo esse tipo de afirmação equivocada. Então, assim, em resumo, a gente está no momento mais difícil do país, no momento em que a educação brasileira está tendo a sua pior crise, porque, não se enganem, a crise na educação ela é profunda, a pandemia não é só na economia, nos empregos, na educação a pandemia tem imposto uma crise gigantesca que a gente vai ter prejuízo, eu não sei quantos anos que a gente vai retroceder com esse período todo de suspensão de aulas, não tem como prever um negócio desse, mas é uma crise gigantesca e a gente está com a pior gestão, no mínimo, tá? Eu não posso dizer do passado, e obviamente é uma percepção minha, não tem nenhum estudo, não estou dizendo aqui que tem um estudo randômico, todo duplo cego, que tem como afirmar que é o pior ministro. Estou dizendo assim, na minha percepção pessoal, de quem acompanhou o MEC nesses anos todos, para mim não tem nenhum outro ministro que se aproxima do atual em termos de não entendimento, de falta de capacidade de gestão, técnica, de articulação, quer dizer, o descritivo mínimo de um ministro da Educação. E essa equipe também, infelizmente, segue pelo mesmo caminho. Então, a gente está nesse momento, quando a gente mais precisava de uma gestão que promovesse essa coordenação, e a gente não tem. O que tem segurado a onda um pouco são os estados, que eles sim, eles amadureceram a sua gestão educacional nos últimos anos, eles têm feito mais essa coordenação com os municípios, então isso já estava crescendo.
Não está no patamar que a gente precisa de jeito nenhum, mas eles já têm muito mais experiência e cancha nisso do que o governo federal atual. Então, eles conseguem segurar um pouco. O Conselho Nacional de Educação assumiu o protagonismo e uma liderança importantíssima nesse momento, né, ao definir as diretrizes nesse novo parecer para as redes de ensino remoto durante a pandemia. Eles estão produzindo agora um novo parecer que é para a volta às aulas, né, que é a preparação das redes para a volta às aulas. Então, a gente tem algumas instituições que têm conseguido ali fincar, enraizar as suas ações para poder sustentar um patamar para a educação brasileira nesse momento, mas faz muita falta essa coordenação, e que a gente vai sentir os seus efeitos certamente. Perfeito. Alexandre, e você, como é que você avalia? Temos um governo sem educação? É um governo mal educado, na verdade, não sem educação. Antes de tudo, mal educado. Acho que a Priscila falou muito bem, eu concordo com praticamente tudo, praticamente não, com tudo que ela disse. Eu acho que quando a gente olha do governo Fernando Henrique para cá, a gente poderia talvez dividir em três períodos, né, a gestão no MEC. Uma em que o MEC tinha agenda, uma agenda real, que sabia o que fazer, tinha uma agenda própria, que é o período que vai do governo Fernando Henrique até o fim do governo Lula, comecinho do governo Dilma, com os dois ministros, Paulo Renato e Fernando Haddad. Com alguma diferença, a gente tem uma agenda importante que o Paulo Renato traz da questão das avaliações, os primeiros ensaios do que poderia ser um currículo, enfim, uma série de medidas. Chega o Haddad, o governo Lula, ele amplia políticas que vinham sendo tomadas no governo Fernando Henrique, cria novas, incrementa, por exemplo, o financiamento da educação, que era só para o fundamental, passa a ser para a educação básica integralmente, ou seja, da educação infantil até o ensino médio. Ele amplia, universaliza a avaliação, a Prova Brasil. Enfim, a gente tem aí um período com uma agenda muito rica na educação, estilos diferentes, governos distintos, mas alguma continuidade e melhoria, né? Uma outra coisa difere. Esse, para mim, é um primeiro terço, quer dizer, o terço dos ministros com agenda e, coincidentemente, o terço dos ministros de confiança do presidente. Ou seja, não houve escolha política nem do Paulo Renato no sentido de entregar para um partido ou dentro do partido tentar negociar, e menos ainda do Haddad, que era um cristão novo à época que foi nomeado ministro no sentido político, né? Ele era da burocracia, tinha ocupado um cargo na Marta, mas não era uma pessoa de expressão como é hoje no PT. A gente tem um segundo terço que vem do governo Dilma até o governo Temer, que, na minha opinião, o Ministério continua andando, mas de alguma forma como resultante dessa agenda que foi construída no passado. Então, você tem aí alguns programas novos, você tem a discussão de base nacional comum, mas não há um planejamento, um plano integrado, né, e integral como havia nas duas gestões anteriores. E agora o que a gente tem é uma mistura de despreparo técnico, despreparo técnico no sentido de não entender o Ministério, não entender o papel do Ministério na educação brasileira, não ter um projeto para a educação do Brasil, quer dizer, você poderia, não é uma questão ideológica no sentido do governo ser de direita ou de esquerda, mas não há projeto algum para a educação do Brasil, além de destruir, né, além de tratorar, além de se negar a conversar com a sociedade civil, se negar a conversar com governadores, se negar a conversar com as instituições que representam secretários municipais de educação e estaduais de educação de forma mais estruturada. Enfim, acho que virar as costas para uma série de atores que são importantes para que a educação continue andando no país. Além desse despreparo, a gente tem uma falta de preparo no sentido público, do homem público, da coisa pública. Quer dizer, uma sensação de que, bom, agora que o ministério é meu, agora que o governo é meu, eu faço do meu jeito, não tenho que ouvir ninguém, não tenho que prestar contas a ninguém. E daí vem ataques, como a Priscila bem disse,
ao próprio Congresso, dificuldade de relacionamento com o Congresso, ataques aos secretários, aos governos estaduais e uma omissão em relação à sua própria função. Então, acho que o MEC hoje peca por ação, à medida que tem uma ação ideológica que pretende destruir aquilo que vinha sem colocar nada no lugar, o que não deixa de ser um projeto político, vamos dizer assim, mas lamentável, e peca por omissão, ao não colocar uma agenda e a se negar a exercer o seu papel de coordenação dos entes federados. O MEC erra, portanto, na forma, na falta de educação, na falta de respeito com os diversos agentes aí que podem atuar na educação pública, que já atuaram e atuam na educação pública, e no conteúdo, à medida que, no fundo, não propõe nada, né? Porque aquilo que se propôs e que não consegue fazer são marcas, são coisas que somem no dia seguinte, é quase que um tweet. A velocidade de um tweet é a velocidade das propostas que o MEC apresenta. Então, isso tudo, num momento em que o país vai muito mal, vai ser difícil da gente recuperar lá na frente. Então, eu acho que tem crises que estão chegando aí no nosso horizonte que impactam na educação, falta de recursos, o problema fiscal de estados, municípios e da União, a necessidade de repactuação do Fundeb, do qual nós vamos falar, enfim. Tem a crise política, tem uma série de crises que impactam na educação que, com um governo que se nega a exercer, com um Ministério da Educação que se nega a exercer sua função recíproca de coordenação, é muito ruim para o país. E acho que a gente tem hoje uma pandemia que está mostrando ao país todas as desigualdades que a gente vai vendo de forma, num dia a dia normal, de forma impressionista aqui e ali, mas todas elas estão chegando de vez na nossa porta, na nossa janela, na nossa frente. Mas temos que lidar com ela, com os efeitos econômicos dela, mas para a educação vai ser muito pior. Hoje tem gente sem aula, e hoje, pelo maior esforço que esteja sendo feito, e está sendo feito um esforço extraordinário pelos secretários estaduais e municipais de educação, nós não vamos conseguir chegar nesses alunos do jeito que a gente deveria. Então, é muito grave o que a gente está vivendo para a educação, e é muito grave o que a gente está vivendo para a relação que deveria haver entre os entes federados para a gente finalmente ter um projeto educacional adequado e coerente com os desafios que o país tem. Agora, coisas que vocês dois mencionaram, né? Essa dificuldade de dialogar com outros, especialmente com os governos subnacionais, estados e municípios, essa ideia de muitas vezes agir por meio das redes sociais, né, de tratar, enfim, certos temas como uma guerra e uma guerra ideológica. Na verdade, nesse sentido, o ministro da Educação ele cumpre exatamente o que provavelmente lhe foi delegado pelo chefe, né, pelo presidente da República, porque a maneira como o presidente Jair Bolsonaro também se relaciona com governadores, prefeitos, com a imprensa, usa as redes sociais, não é muito diferente, né? Vocês concordam? Uhum. Eu concordo. Na verdade, foi um pouco esse o tom do artigo que você mencionou na abertura, né? O meu artigo analisando essa demora do ministro em anunciar o adiamento do Enem, que por acaso, inclusive, assim, é um adiamento insuficiente, de 30 a 60 dias, quer dizer, enfim, depois a gente pode até analisar esse tema mais técnico. Mas, de fato, a resistência dele em fazer esse anúncio, né, em adiar, em fazer esse gesto generoso, que olha para a realidade, que entende que a gente está numa situação excepcional, que demanda ações excepcionais, a razão disso tudo é justamente a inserção desse ministro nas características que são muito fortes dessa gestão do governo federal. Então, primeiro a concepção ideológica, né, a visão de mundo dele. Então, quando ele diz que o Enem é para selecionar os melhores, é uma corrida dos melhores, então, assim, é uma ideia, inclusive, de meritocracia meio torta, né? Ele não entende muito bem o que é uma meritocracia. Eu não sou contra a meritocracia, né? Não sou contra mesmo. Eu acho que tem espaço para meritocracia.
Não acho que, né, meritocracia ela é um horror, é o diabo na terra. Eu acho que tem espaço para meritocracia, mas quando ela é bem construída, quando ela tem uma base que a sustenta, enfim, é um outro assunto, mas assim, a ideia dele de meritocracia é completamente torta, porque revela muito a visão de mundo dele, né? Que os melhores vão vencer. É um darwinismo vulgar, né? Isso é uma coisa simplória, assim, sabe? Mas revela muito a visão de mundo, né? Desse ministro e do próprio governo. Quando ele transforma o Enem num palco da guerra entre o governo federal e os governadores, né? A gente tem visto isso todos os dias durante a pandemia, nos noticiários, o relaxamento do isolamento e o isolamento defendido pelos governadores. Então, você tem aí essa disputa política, salvar vidas ou salvar a economia, salvar os empregos ou salvar a saúde. Então, a gente está nesse campo de guerra que transformou e que assim, lá. Eu sempre digo, viu, Cláudio, Alexandre, assim, eu perdi meu vocabulário para descrever. Às vezes eu sempre tenho a sensação que as palavras não alcançam o que a gente está vivendo hoje no Brasil. Porque dizer que é lamentável é pouco, dizer que é angustiante é pouco, dizer que isso não poderia estar acontecendo é muito pouco. Mas é exatamente o que está acontecendo hoje no país. Então, a gente tem aí essa visão em que eu preciso ter um inimigo, o inimigo me faz bem, porque isso me dá palco, porque os ministros, não vou dizer, nenhum governo é monolítico, certo? Não dá para dizer que nesse governo 100% dos ministros ou das lideranças são ruins. Eu acho que tem alguns bons ministros, mas os bons ministros estão quietos, eles não estão nesse palco. Porque os ministros que estão aí brigando, né, vociferando nas redes, são inclusive aqueles que são mais valorizados pelo presidente da República. Eu fiquei profundamente, assim, atingida no sentido de, caramba, o ministro que não está fazendo nada pela educação, que não está conseguindo resultados, é o ministro que o presidente Bolsonaro, naquela coletiva do dia da saída do ex-ministro Moro, né? Foi quando ele falou, não, temos um bom ministro, o Abraham Weintraub, do Ministério da Educação. Eu falei, meu Deus, mas ele é um ministro que não está conseguindo entregar nada. Então, assim, isso é muito injusto para quem está com interesse no resultado. Isso dói, sabe? Porque é muito trabalho, é muita luta de muitos anos. E aí, é aquilo que o Alexandre acabou de falar, não é só que não atrapalha, tem um processo de desconstrução aí muito grave que a gente está vivendo. Então, usar o MEC para fins ideológicos, de impor uma agenda também de pensamento de mundo, enfim, assim, eu acho que, no fundo, esse MEC, que é um pouco o título que eu dei para o artigo, ele é a crônica desse governo, ele é um resumo do governo, né? A síntese, essa era a palavra que eu queria. É a síntese desse governo, né? Quer dizer, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, né? Alguns são um pouquinho mais sobe um pouco mais o tom, outros menos, mas é uma síntese, né? Assim, de baixa entrega, alta ideologia, baixa capacidade de implementação, uso das redes sociais para construir o cenário de guerra que é importante, porque o inimigo também cria uma imagem que ajuda o diversionismo, né, a esconder aquilo que não consegue ser feito. No fundo, é a questão dos governos populistas todos, que para mim pouco me importa se é esquerda ou direita, eu quero resultado. Só que os governos populistas, e nesse caso a gente tem um governo populista de extrema direita, esses governos populistas, eles fazem exatamente isso, né? Eles têm alta temperatura, muita briga, muito show-off, né? Assim, muito de disposição e de dizer que faz, que não faz. Quando a gente espreme, o resultado, de fato, é muito pequeno para a população. Então, todo mundo perde, mas o grupo político ganha, né? Então, é bem difícil o que a gente está vivendo hoje. Aliás, essa questão dos ministros em silêncio, que talvez sejam os que trabalhem melhor, eu me lembro que nós mal ouvimos falar do ministro Mandetta durante o primeiro ano de governo, né? E nós praticamente só fomos ouvi-lo, não só ele falar, mas falar dele a partir do início da pandemia.
Só que como ele não fez eco ao presidente da República, ele acabou virando alvo, né? E não conseguiu permanecer no cargo. Ou seja, o Weintraub, que é um ministro que fala até bastante, fala talvez até demasiadamente, mas ele fala fazendo eco ao presidente da República o tempo todo. E não é à toa, realmente, como você bem lembrou, Priscila, que ele foi elogiado, né? E aí, Alexandre? Exatamente. Olha, eu acho que não dá para a gente esperar de quem não pode entregar, né? Eu acho que, infelizmente, quando a gente olha para o ministro da Educação, é tudo isso que a Priscila falou, e acho que quando a gente olha para um segmento, um grupo de ministros do presidente Bolsonaro, eles são muito parecidos, né? Um certo desprezo pela ciência, desprezo pelas relações intergovernamentais, desprezo pelas relações com a sociedade civil e com organismos internacionais, contra o globalismo, né? Seu colega do meio ambiente é um exemplo disso, e cuja omissão prejudica demais, quando não ação, prejudica demais o país, né? E acho que o ministro Weintraub, ele, além de tudo, ele também mimetiza o chefe em relação às pessoas que trabalham com ele. Porque o ministro Weintraub chegou a ter pessoas até razoáveis na sua equipe, mais profissionais no início, e que tiveram que sair, porque não, ou foram mandados embora, ou saíram porque não aguentaram estar lá. Eu acho que o presidente Bolsonaro, no fundo, também não sabe muito bem para que serve o Ministério da Educação. Então, para ele, tanto faz quem estiver lá. O importante é que a pessoa possa, de alguma forma, se dar bem com esse grupo mais ideológico, a quem ele precisa para manter a sua base, o coração, vamos dizer assim, do seu eleitorado, né, tá nesses eleitores mais ideológicos, e de alguma forma consiga combater aquilo que ele chama de petismo ou comunismo, que está ali incrustado na educação. No fundo, o ministro Weintraub é o ministro da escola com partido, né? Ele é o ministro da escola com partido. O partido dele, né? O partido da destruição, o partido da ideologia de extrema-direita e o partido que nega aquilo que é o cerne da educação num regime democrático, que é o pluralismo. Então, assim, o Weintraub devia usar a camiseta do ministro Educação com partido. Eu acho que é o que melhor o define. Aliás, posso só fazer um complemento, claro, Cláudio? Faça. Desculpa. Sim, não. Que eu acho que é importante a gente sempre também. O que o Alexandre mencionou isso, mas é o seguinte: a concepção do que é uma política pública é muito deturpada, né, nesse governo e nessa gestão educacional. Então, por exemplo, eles entendem que é uma política pública do tamanho assim, adequado a um governo federal, o Ministério da Educação, colocar uma pessoa vestida de bichinho de pelúcia, de ursinho, em shopping center, incentivando a leitura entre as famílias. Quer dizer, isso pode parecer anedótico, mas é exatamente a concepção de política pública. É uma série de ações pequenininhas, mas que reverberam e que mostram, olha, a gente cuida da família, a gente quer que os pais leiam com os seus filhos em casa. Gente, ninguém é contra a leitura. Isso aí a gente fala há centenas de anos. A questão é que fazer um bonequinho em shopping center incentivando, isso não é política pública. Então, assim, o que é uma política pública? O que é um bom desenho? Né? Então, como que isso se articula com os entes da federação? Como que você faz o ciclo de aprovação dessa política para que ela seja perene, que ela não seja simplesmente um projetinho episódico? Então, eu acho que no fundo, esse é o grande problema. E aí fica... Você já tem as características desse governo, desse ministro, né? E aí, concordando com tudo que a gente já falou. Você junta esse caldeirão todo, o que fica é uma ineficiência enorme. Isso que dói, porque a gente precisa ter resultado. A educação está vivendo uma crise enorme, ela está sendo extremamente impactada pela pandemia, e a gente precisa resolver isso, porque inclusive o Alexandre fez parte dessa nossa nota técnica. A gente foi olhar, a gente analisou 43 estudos que analisaram como que os sistemas educacionais do mundo saíram de crises muito agudas, como guerras,
pandemias e desastres naturais, terremotos, tsunamis, etc. E uma grande mensagem dos sistemas que saíram no médio e longo prazo bem, porque no curto sempre tem esse prejuízo, mas aqueles países que conseguiram no médio e longo prazo se restabelecer, se reerguer e até ficarem melhores do que eles eram, tem a ver com a prioridade dada para a educação. Olha, quem deu prioridade para a educação, quem levou a sério a educação, conseguiu atravessar a tormenta e encontrar a luz do dia. Quem não priorizou a educação não tem energia para remar, fica ali preso nessa tempestade e até hoje, que é um pouco o caso do Brasil, de certa forma, com um nível de desenvolvimento socioeconômico muito baixo, né? E quando tem desenvolvimento econômico, são solucinhos, né? São voos de galinha, a mesma coisa com o desenvolvimento social. Então, essa é a grande lição que o passado nos dá e que a gente tem obrigação de aproveitar. Eu só não sei se a gente vai dar conta de aproveitar essa lição. Então, eu só queria dar esse adendo aí, porque a baixa capacidade de entender o que é uma política pública gera esse tipo de situação. Aliás, é interessante porque vocês ressaltaram muito esse caráter profundamente ideológico e enviesado desse ponto de vista do Ministério da Educação. Nós vemos agora o governo ele tentando obter apoio no Congresso Nacional por meio do loteamento de cargos em diversas áreas do governo com o Centrão. E o que foi muito até noticiado nesses dias foi a entrega da presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, do FNDE, e também de diretorias do FNDE, a alguns partidos desse chamado Centrão, né? Uma dessas diretorias, que até, se eu não me engano, é a que lida com o dinheiro, a uma pessoa ligada ao Valdemar da Costa Neto, aquele deputado paulista da área ali de Mogi das Cruzes, que foi condenado no Mensalão, né? Outra entrega ao PP, né, do Ciro Nogueira. Enfim, como é que vocês enxergam que um governo, a rigor, tão ideológico, de repente começa, inclusive na área de educação, a lotear o governo, entregar para os partidos mais fisiológicos que existem? Isso piora ou melhora a situação? É até difícil saber numa hora dessas, né? Eu acho que é um pouco desespero, né, Cláudio? Eu acho que isso faz mais parte da necessidade de tentar ali se amarrar no centrão. É óbvio que é ruim, né? É óbvio que é muito ruim, ainda mais feito da forma como está sendo feito. Quando você faz uma coalizão de governo, não é inusitado que você, de alguma forma, tenha os partidos que fazem parte da sua coalizão participando desse governo. Isso é diferente de você não fazer uma coalizão de governo, mas ir buscar o apoio no varejo entregando cargos. Porque quando você chega, por exemplo, e faz como está sendo feito agora, e entrega uma diretoria para cada partido ou para cada político, o chefe dele não é nem o ministro, o chefe dele passa a ser o deputado que está lá fora. Então não há política a ser implementada que não seja aquela que, de alguma forma, contente ou seja objeto do interesse de quem está fora da estrutura da educação. Então, assim, isso certamente vai atrapalhar e certamente, do ponto de vista da política, é ruim, né? Além da política pública da educação ser mais uma vez prejudicada, além da possibilidade da gente ter gente que não é especializada na área trabalhando nessas posições, nós estamos falando do maior fundo, um dos maiores fundos do país, o maior fundo da educação, financia a educação, que compra, repassa recursos da merenda escolar até para o transporte escolar e para uma série de programas. Então, é mais uma coisa que pode fazer a educação parar. No meu entendimento, e é muito particular, eu gosto do modelo Lula e Fernando Henrique Cardoso. Eu acho que educação devia ser tão importante para um presidente como a fazenda. Nenhum presidente, nem esses que distribuem tudo, nenhum prefeito do interior ou de uma capital ou um governador entrega a Secretaria da Fazenda ou o Ministério da Fazenda para um partido político, né? Pode ver, é muito difícil, isso é quase impossível acontecer. Por que a educação tem que ser entregue? Não só pela sua relevância do ponto de vista financeiro, porque é ali que estão boa parte dos recursos, mas fundamentalmente do ponto de vista da política pública, que é uma das mais relevantes ao lado da saúde. Agora, se não dá para fazer isso, ao menos que se faça em bases um pouco diferentes,
como outros governos já fizeram, né? O próprio Bolsonaro, no início do governo, o presidente do FNDE era ligado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Era um cara técnico, enfim. Mas não é o problema de ser dessa indicação, mas ser esse varejo, essa entrega, esse desrespeito com o público, com a política pública e, no final, com a própria educação. Eu acho que isso é ruim sob qualquer aspecto. Eu só faria um complemento, concordo com o Alexandre. O meu complemento é só para deixar o registro aqui. Acho que foi a única vez que eu elogiei o Weintraub, foi quando ele resistiu, né? Ele chegou a resistir. É verdade. Né? E eu elogiei, porque não tem problema nenhum, né? Quer dizer, não é uma questão... Me interessa o gestor público, não é a pessoa. Se as características pessoais estão atrapalhando ele como gestor público, aí tudo bem. Mas eu acho que o fato dele ter resistido, eu elogiei ele por isso, porque eu acho que ele não deveria ser o nosso ministro da Educação, mas eu também não gostaria que ele caísse por isso. Né? Que seria o pior de todos os mundos, assim, que ele caia por falta de competência, pelos seus erros e não pelos seus acertos. Né? Acho que talvez tenha sido o único acerto dele que vai ter resistido. Eu não sei até quando isso vai, quer dizer, já teve essa primeira diretoria, tem a presidência do FNDE já prometida também, né, parece que está para sair a nomeação do novo presidente, que aí também é ligado ao Centrão, mas o fato dele ter resistido mereceu o meu elogio, então eu só quero fazer essa marcação aqui, que eu acho que é importante, a gente tem que elogiar quando também tem uma boa atitude. Né? Eu não fiquei torcendo para ele cair, não por isso. A minha pergunta, na forma de provocação, de se nomear gente do Centrão era melhor ou pior, era que talvez haja alguém tão ideológico e tão ensandecido nessa ideologia, ocupando certas posições no MEC, que eventualmente alguém indicado pelo Centrão não é necessariamente pior, era um pouco nessa linha, mas pelo que eu entendi, vocês acham que pode ser pior ainda, né? Pois eu acho que pode ser pior. Vai lá. Não, desculpa. Não, o que eu ia falar... a minha preocupação, que inclusive também tenho falado isso publicamente, que o Alexandre também chegou a mencionar, que assim, é muito dinheiro, é um dinheiro que chega em estados e municípios, lembrando que esse é um ano de eleições municipais. Né? Eleições municipais difíceis, no meio da pandemia, que um monte de coisa pode ser prometida, né? Com famílias com renda decaindo, né, com falta de emprego. Então, quer dizer, por que o Centrão, nesse ano, quer dizer, o Centrão sempre quis, né, mas o uso político e de desvio de recursos, sabendo, quer dizer, a gente já tem um histórico grande de desvio de recursos nesse tipo de política que chega granulada lá na ponta, né? Merenda e transporte são os dois programas clássicos, né, desse tipo de desvio, que é muito possível. Aquela história da dúzia de banana que só tem 6 bananas, né? Tem 4 só, tem 2 bananas nessa dúzia. Então, a gente já tem esse histórico, já tem uma dificuldade dos órgãos de controle fazer esse tipo de averiguação. Então, o fato deles quererem tanto o Centrão e adicionando essa realidade de um ano eleitoral, isso também, sabe? Isso diz muito. Que dinheiro é esse? Eu falei isso numa entrevista agora, que não é pelo salário de presidente do FNDE que eles querem esse cargo, certo? Então, assim, pelo orçamento do FNDE, né? É óbvio, é pelo orçamento, é pelo tanto que pode ser usado como moeda de troca lá na ponta, o quanto que pode ser desviado. Eu não estou fazendo aqui nenhuma denúncia, porque de antemão a gente não pode fazer nenhum tipo de denúncia. Mas estou dizendo assim, qual que é a minha preocupação? Né? É muito dinheiro chegando ali nos municípios no ano eleitoral, principalmente, então assim, a tentação tende a ser enorme. Então a gente precisa ficar de olho mesmo. Tudo bem. Agora, uma pequena digressão, Cláudio. Oi, desculpa. Não, eu acho que, ainda na linha do que a Priscila falou, eu acho que é importante a gente entender o seguinte: você fazer um acordo, e mais uma vez, você ter uma participação de um partido num governo, não é um pecado. Ele é importante, faz parte da democracia. O que não dá é o toma da cá. E isso é ruim também do ponto de vista pedagógico, quer dizer, porque se isso pode ser feito lá em cima, ou seja, por que não pode ser feito no município, no estado,
E por que isso, as pessoas vão perdendo o pudor quando essas coisas não são rejeitadas e vão acontecendo como se fossem naturais. E, por fim, é importante lembrar que a presidente Dilma, também no fim do seu governo, fez um movimento muito semelhante. Teve um período ali, nos últimos 30 dias da gestão da presidente Dilma, em que era difícil a gente saber quem era o ministro, porque as coisas iam sendo trocadas, né? E isso não segura governo nenhum, né? Então, assim, eu acho que é um coquetel explosivo do ponto de vista pedagógico, ou seja, de como a política deve ser feita, sem imaginar que, sem entender como um pecado você fazer algum tipo de acordo. É péssimo para a educação e dá margem a mais fragilidade do governo lá na frente. Porque se no primeiro ano e meio você está entregando o FNDE como em pedaços, um pedacinho para cada um, como é que vai ser no terceiro ou no quarto, se por acaso existirem? Né? Eu acho que esse é um ponto relevante também. Faz mal para a educação, faz mal para a política. Agora, a gente falou muito dessa questão da relação com estados e municípios, e até no caso do FNDE, né, dessa destinação de recursos. Uma outra coisa super importante que precisaria se decidir esse ano, e até agora a gente não tem uma decisão tomada, diz respeito ao Fundeb, né, ao Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Como é que vocês estão vendo a atuação do governo nessa frente? O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, numa participação que ele teve há um tempo atrás lá na Fundação FHC, ele disse que isso seria aprovado, que estava sendo trabalhado, mas a gente não vê o governo se mexer para isso, né? Como é que vocês enxergam essa questão? Porque me parece algo muito sério, né? Quer ir primeiro? Bom, posso ir primeiro nessa. Olha, quer dizer, o Fundeb ele começou a ser discutido, né, esse novo Fundeb, que é a terceira edição do Fundeb, a gente teve o Fundeb e agora um novo Fundeb. E esse novo Fundeb, ele vem sendo construído para ser permanente, para ele não ter que ser a cada 10 anos renovado, porque a previsibilidade, a estabilidade de recursos, de regras, são muito importantes para uma boa gestão, para o bom planejamento, para o bom desenho de políticas públicas. Então, tudo isso foi previsto, inclusive é um desenho, a gente participou muito, o Alexandre também participou, quer dizer, teve uma participação grande da sociedade, de especialistas, e a gente conseguiu chegar num desenho, né, graças a um trabalho muito bem feito da professora Dorinha, da deputada professora Dorinha Rezende, que é do DEM de Tocantins, em saber decantar essas melhores contribuições e chegar num desenho, que é um desenho que não é tão simples de ser feito, mas é um desenho que consegue, ao mesmo tempo, ser um Fundeb maior, com uma complementação maior da União, mais redistributivo e com regras que incentivam os resultados. Né? Então, nessas três grandes faixas dessa estrada enorme que a gente precisa construir do Fundeb, né, esses três elementos foram considerados em termos de incentivo para resultados, até porque eu acho que o Alexandre vai falar disso também, a gente também tem essa concepção, assim, não é o Fundeb que vai resolver e que vai ser o grande incentivo a resultados, mas tem lá um elemento pequeno e que acolheu uma parcela de quem vinha defendendo isso. Eu também não sou contrária, assim, não tem que ter nada, pode ter, mas no fundo são 2,5% da contribuição de 20% da União, então não é tanto assim. Eu também acho que são outros instrumentos de financiamento que são mais efetivos para realizar isso que os economistas adoram, né, que é o incentivo, né, a comportamentos finalísticos ali na ponta, no caso de gestores estaduais, municipais e das escolas. Mas o Fundeb ele conseguiu chegar aí num desenho que, obviamente, se eu fosse desenhar o Fundeb 100% do meu gosto não seria exatamente esse, o Alexandre a mesma coisa, o Cláudio, os sindicatos, quer dizer, se cada especialista fosse fazer o seu Fundeb, não seria exatamente esse, mas esse que a gente tem conseguiu, né, contemplar uma grande parte do amadurecimento do debate educacional no país, que eu acho que isso que é importante, que não é conseguiu contemplar, então é um saco de gatos, é uma coxa de retalhos, ele não faz sentido. Não é isso, ele está muito bem desenhado, aproveitando o melhor conhecimento e o debate que foi decantando ao longo desses anos todos. Então, só estou fazendo essa digressão para a gente entender
que o governo Bolsonaro ele entrou quando esse processo já vinha caminhando, e aí quando a gente tem a entrada, principalmente do atual ministro, que acabou de completar um ano na cadeira, o que a gente teve, o primeiro-ministro que ficou pouco tempo, ele pouco apitou, não atrapalhou nada, mas também não ajudou nada, enfim. Mas quando o atual ministro entrou, ele fez algumas movimentações que atrasaram e atrapalharam essa tramitação. A gente já teria o Fundeb aprovado. Esse é o exemplo da desconstrução, ou quando a ineficiência, o jogo político, o jogo ideológico, não é só que ele está ali, é um jogador que não está fazendo nada, está lá no meio de campo, olhando para cima. Não, ele está atrapalhando, ele está jogando bola fora, ele está tá marcando gol contra. Esse foi um gol contra muito grave, né, porque ele atrasou a tramitação, ele foi apresentando, ele ameaçou com um projeto novo, né, ele ameaçou começar do zero a discussão do Fundeb. Isso criou um mal-estar muito grande. O MEC não participou de forma construtiva e aberta com a Câmara dos Deputados, né, com o Congresso Nacional, foi muito difícil. Então, a gente chegou, e aí, quando a pandemia foi declarada, a gente teria na semana seguinte a votação do Fundeb, que teria sido a votação importante, né, o primeiro chute a gol do Fundeb, mas aí a pandemia aconteceu, né? Seria na segunda semana de março, foi exatamente quando a gente teve a pandemia, o Congresso mesmo começou a não ter mais sessões presenciais, as escolas passaram a não ter mais as aulas presenciais, a suspensão das aulas, as empresas, a atividade econômica, etc. E aí, um novo pacote de medidas entrou na agenda, na pauta de votações do Congresso, que também é compreensível. Mas a gente vem conversando e dialogando com o presidente Rodrigo Maia. Hoje eu participei de uma audiência pública à distância, foi minha primeira vez participando de uma audiência pública à distância da Câmara, em que a gente chegou a discutir isso. Então, tem lá, o Fundeb está pautado para ser votado nesse semestre, porque a lei de regulamentação do Fundeb, que é tão importante quanto, precisa também ser votada nesse ano, porque o prazo do Fundeb atual é até 31 de dezembro desse ano. Então, no dia 1º de janeiro do ano que vem, a gente não tem Fundeb. Então, é importante ter o novo Fundeb aprovado como PEC e a lei de regulamentação que detalha esse novo desenho e o seu funcionamento para todo o sistema educacional da educação básica. Muito bem. Alexandre? Olha, não adicionar algumas coisas que a Priscila colocou, eu acho que o projeto está aí, é o possível. Eu tenho duas questões que para mim são importantes, que talvez uma delas talvez seja modificada. Uma delas é que se buscou recursos do próprio orçamento da educação para se financiar o Fundeb, né? Uhum. E o que se entendia é que deveria ser recurso novo do governo federal. E esse recurso, ele financia uma série de ações do Ministério da Educação, que é o Salário Educação. A segunda coisa, eu também não sou contra você ter políticas de incentivo, mas eu acho que a natureza do fundo não é um fundo de equalização, né? Acho que o MEC poderia desenhar uma política de incentivo, até porque se a gente está mexendo na Constituição, você colocar lá uma política de incentivo, depois você vai precisar de novo de 3/5 para mexer numa política que pode dar errado e que precisa ser testada e voltada. Mas acho que isso são questões menores, dada a importância que é aprovar o Fundeb esse ano. Eu acho que a gente precisa pôr as barbas de molho, porque com todo o movimento que está havendo, quer dizer, a gente tem uma deterioração das contas públicas de um lado, já estava difícil negociar com a Fazenda, que foi bastante protagonista no processo, mais do que o Ministério da Educação. Quem tocou a negociação de boa parte do Fundeb com a Câmara foi o Ministério da Fazenda. O que é sintomático, e aí a gente né? tem, sim, sintomático, exatamente, da ausência, como a Priscila bem disse, do ministro, que quando apareceu atrapalhou, então deve ter tomado um puxão de orelha lá
e se recolheu, mas também do protagonismo que o ministro Guedes tem em qualquer assunto relativo à questão financeira. Então, dado o protagonismo da Fazenda, que eu não acredito que vai deixar de existir, dada a crise da pandemia, né, que já levou ao pacote de apoio aos estados, que já está levando a um programa de renda que a gente não sabe ainda se ele vai continuar ou não, né, ele é um programa, uma renda básica emergencial, mas nada impede dessa renda continuar, não com 600, mas com um valor menor. Quer dizer, eu acho que é o pior momento para a gente aprovar o Fundeb. A gente corre um risco de ter perdas aí no caminho dessa negociação, portanto, vamos ter que ficar com o olho bem aberto. Como a Priscila disse, se o vírus chegasse 15 dias depois, talvez a gente já tivesse avançado, já tivesse votado um programa, o Fundeb já naquela semana, na semana seguinte. Agora a gente vai ter um quadro, no meu entender, do ponto de vista político, é bastante difícil para a gente aprovar um projeto que represente uma ampliação de recursos, mesmo que ao longo do tempo, que é o que estava se prevendo na discussão original. Bem. Gente, quero agradecer muitíssimo a participação de vocês dois, a Priscila Cruz, do Todos pela Educação, o Alexandre Schneider, professor adjunto de Colômbia, ex-secretário municipal de Educação em São Paulo, por 2 vezes. E, enfim, vamos continuar aqui tocando essa conversa, né? Quero agradecer aqueles que nos assistem ou que nos ouvem nos podcasts e deixar só um instante aí para a despedida, para a palavra final de cada um de vocês. Olha, Cláudia, quero agradecer, dizer que é sempre uma delícia conversar com você, com o Alexandre, são pessoas que vêm militando na área da educação e da política pública de qualidade, te cumprimentar e parabenizar pelo canal no YouTube. Eu virei sua audiência, então eu venho acompanhando, super bom. Acho que essa é a democratização do conhecimento que a gente teria que ter, né? De verdade, acho que muitas pessoas não têm acesso a uma discussão um pouco mais profunda, os conceitos que você traz, acho que isso tudo vai ajudando a gente a amadurecer também como sociedade, como população, porque no fundo, assim, é um pouco aí dividindo a bola, a situação política que a gente tem é reflexo do nosso voto e daquilo que a gente permitiu que acontecesse. Então, acho que esse investimento de tempo e de energia em qualificar o debate, em discutir as coisas com muito mais profundidade, entendendo as consequências, combatendo a falta de informação, as fake news, os rótulos vazios, mas que são vendidos como as grandes soluções. Acho que essa qualificação do debate ela é fundamental e você tem feito super bem. Acho que o teu traquejo como professor, palestrante ajuda, então está sendo um ótimo apresentador. Então, quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nesse programa que eu vim assistindo, agora estou desse lado do vídeo, e também agradecer e cumprimentar o Alexandre, que tem sido um super companheiro aí desses anos todos. E, Alexandre, a gente sente tua falta aqui no Brasil. Volta logo, eu sei que você está para voltar, eu espero que essa pandemia passe para você poder voltar para o Brasil e a gente fazer grandes coisas aqui juntos, tá bom? Então, quero agradecer, obrigada pela participação. Olha, Cláudia, eu queria também agradecer a possibilidade de estar com você e com a Priscila aqui, dizer que também não só assisto o canal, como eu gosto muito do nome. Fora da política não há solução. Eu creio muito nisso. Salvação. Fora da política não há solução. Salvação, desculpe. Solução mais ainda. Né? Exatamente. Mas não há salvação. E eu acho que a gente precisa aproximar mais as pessoas da política, fazer como a Priscila disse, que as pessoas também compreendam como o que são as políticas públicas, como elas são construídas, quais são as diferentes visões. A gente precisa ter mais pluralismo, né? E acho que você faz isso super bem como professor, nos seus artigos, apontando para essas questões e trazendo gente para dialogar agora nesse ambiente diferente. Estou com ciúme um pouco dos seus equipamentos aí, que eu achei incríveis. Aí nos Estados Unidos tem uns bons, não deixa de comprar um aí. Estou quase querendo montar
um programa para mim também, então vamos ver como é que a gente faz. E dizer assim, olha, é uma alegria estar com a Priscila aqui, a gente fez muita coisa junto já, a gente, enfim, está fazendo algumas coisas junto, fará outras coisas novas, e em alguns momentos muito importantes da minha vida, a Priscila estava muito próxima, e para mim isso é algo que, defendendo a educação, defendendo a democracia e defendendo as posições corretas. Então, é uma pessoa que eu admiro, gosto, e é bom a gente ter perto uma pessoa que a gente admira e gosta, como a Priscila e como você. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, então, muitíssimo obrigado. A gente fecha por aqui esse Fora da Política Não Há Salvação sobre a questão educacional, agradecendo de novo a Priscila, o Alexandre, e esperando que quem nos assiste ou nos ouve no podcast esteja de volta logo. Um abraço, até a próxima, todos se cuidem. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de colocar sua curtidinha aí embaixo e, claro, se inscrever no canal. Além do canal do YouTube, o Fora da Política Não Há Salvação está disponível também no podcast, em mais de 16 agregadores de podcasts. Acompanhe a gente. Um abraço, até a próxima.